Pessoal, então agora a gente vai ver o que aconteceu no Pleistoceno, né? Claro, aconteceu em outras épocas, mas o Pleistoceno é muito mais marcante, ok? É o que a gente chama de eras do gelo, as eras do gelo, ou os períodos glaciação e interglaciação, tá? Então, houve períodos de maior glaciação, maior cobertura de gelo e menor temperatura e menor nível dos oceanos, e períodos seguido de períodos cíclicos de maior temperatura, maior nível oceânico e maior umidade disponível na atmosfera. O que eu posso adiantar para vocês é que essas mudanças climáticas são explicadas principalmente pela variação na insolação, ou seja, a quantidade de energia que chega do Sol até a superfície terrestre, e isso causada principalmente, né, como proposto por Milankovitch, por três movimentos da Terra, que nós vamos ver agora. Veja só, esse gráfico ele é muito interessante para nós, porque ele traz aqui a temperatura estimada no passado, né? E essas variações mostram que o clima já mudou. Então, mudança climática na Terra é comum, ok? É comum. Então, o clima já variou na Terra. Acompanhe comigo aqui, o eixo X é o eixo temporal, tá certo? Então, milhões de anos e 1000 anos. Veja, observe esse detalhe aqui do eixo. Ó. O eixo está numa escala aqui, 100 milhões de anos de intervalo, e aí ele tem um truncamento aqui. Isso significa que a escala mudou. Tá? Então, a cada truncamento, a escala está mudando no eixo X. Isso é muito importante, tá? Porque a gente não pode comparar diretamente, assim, né, só de olho, o que acontece numa escala de 1000 anos para uma escala de milhões de anos. Tá? Por outro lado, ele dá informação muito mais detalhada para os momentos aqui mais próximos de hoje, do presente, certo? E o eixo Y, pessoal, é um eixo também muito interessante, porque essa linha zero, ela representa a temperatura média anual hoje do globo, tá? E aí, o que está para cima do gráfico aqui, ó, significa que era mais quente do que hoje, e o que está para baixo da linha no gráfico significa que era mais frio do que hoje, tá? E portanto a gente consegue ter uma comparação, claro, para nós é muito mais fácil pensar na temperatura hoje, se era mais quente que hoje ou mais frio que hoje, ok? Então, olha só, vamos começar aqui ó, a partir do Cenozoico, há 65 milhões de anos. O clima nessa época ele vinha numa tendência de aquecimento, ok? Já estava quente, ó. Já era quente em relação aos dias de hoje, e ele veio numa tendência de subir a temperatura, até que chega num ponto aqui chamado de máxima termal do Paleoceno e Eoceno, que é mais ou menos ali entre, né? Na verdade aqui, é nessa interface aqui, entre o Paleoceno e o Eoceno, essas duas épocas aqui, tá? Do início do Cenozoico. Aqui, pessoal, depois desse pico, não tem mais nenhuma temperatura tão alta quanto nesse pico. Então, o Cenozoico ele é marcado por um início com temperatura muito alta e uma tendência de queda ao longo do tempo, ok? Tá? Eu só vou fazer a flecha até aqui, ó, porque aqui muda o entroncamento ó, da escala, tá? Deixa eu fazer aqui. Uma tendência de queda. Então, se a gente fosse descrever o clima no Cenozoico, a gente poderia dizer assim, ó, o clima no Cenozoico ele começa muito quente até o Paleoceno e Eoceno. A partir do Eoceno, ele tende a esfriar. Ao longo do Oligoceno, né, a gente tem aí mais ou menos a manutenção da temperatura,
e no Mioceno, no Oligoceno, no Mioceno tende a baixar ainda mais. Veja que essa diminuição de temperatura ainda é mais alta do que a gente experimenta hoje na Terra. Tá bom? Até agora a gente, né, não conseguiu ver, a gente não conseguiu perceber as eras do gelo. Tá? As eras do gelo são eventos muito mais delicados e precisos na escala temporal. Okay? Então o clima foi aqui no Plioceno para o Pleistoceno, tendência de diminuir também. Cruza, tá, a linha de temperatura que é hoje. E agora sim, no Pleistoceno, a gente tem a capacidade de detectar esses eventos. Tá? Esses eventos aqui de glaciações ou eras do gelo. Tá? Então veja, perceba aqui que no Pleistoceno a gente tem picos e sequência de vales. Cada pico é uma alta de temperatura, ou seja, uma era interglacial. E cada pico, cada vale aqui embaixo é uma era glacial. Então veja, a gente teve alternâncias de glaciação, interglaciação, glaciação, interglaciação, ok? Ao longo do Pleistoceno. Até culminar aqui, ó, nessa sigla que quer dizer assim, ó, máxima termal, a última máxima de glaciação, tá? LGM, Last Glacial Maximum. Então, o último evento de glaciação, tá? O período mais recente, que foi mais frio, ele é estimado aí entre 20 e 18 mil anos atrás. Veja que aqui muda a escala. E, portanto, tudo que vem depois daqui do 20 milhões de anos é como se a gente estivesse dando um zoom aqui nesse gráfico para entender o que está acontecendo nessa era interglacial, ok? Ó, aumentou a temperatura e agora a gente está numa era interglacial, ok? Então a última era glacial ela terminou há 20 mil anos atrás. Então o que a gente quer entender? A gente quer entender o que causou isso aqui, ó. Causou essa alternância, esses ciclos glaciais, essa alternância entre glaciação e interglaciação, ok? Um primeiro fenômeno, e todos eles estão relacionados com a parte, né, a relação da Terra com o Sol e os movimentos que a Terra faz. O primeiro fenômeno é a mudança da excentricidade da elíptica, ou seja, veja que a gente tem aqui, né, uma órbita elíptica, tá? E que ela muda essa excentricidade. Ora ela é mais alongada, ora ela é mais arredondada, um círculo, tá? Ela é mais parecida com um círculo. Essas variações, elas ocorrem aqui no período aproximadamente a cada 96 mil anos. A cada 96 mil anos, tá, ocorre um alongamento, tá, da excentricidade e uma redução da excentricidade. Tá? Não vou entrar nos detalhes, aqui ele tem até uma estimativa das distâncias que variam ao longo do tempo e um parâmetro para dizer se estava mais excêntrico ou menos excêntrico. Um segundo movimento relacionado, lembra que todas as glaciações elas têm a ver com incidência solar. Então esses movimentos eles mudam a taxa de energia que chega na superfície terrestre. O segundo movimento é o fato de que existe uma obliquidade entre, ou seja, uma diferença, um ângulo entre o eixo de rotação da Terra, tá? E o eixo ortogonal ao plano de translação.
Tá? Então, se você pega o plano de translação, que é o plano na qual a Terra gira em torno do Sol, pega o eixo 90 graus, ele não tem, o eixo da Terra não bate com o eixo ortogonal. Ele é um pouquinho inclinado, tá? E essa inclinação varia. Ela varia entre 24,5 graus, 23,5 e 22. Isso altera, né, altera a incidência solar nos hemisférios e, portanto, ajuda a alterar a incidência solar. O ciclo é de aproximadamente 40 mil a cada 40 mil anos. E a gente tem um terceiro movimento da Terra, que é o movimento de precessão. Esse movimento, pessoal, é mais fácil a gente entender se você imaginar um peão. Gira um peão e à medida que ele vai perdendo velocidade, ele vai fazendo esse movimento. Ainda girando, ele, né, o peão vai fazendo assim esse movimento. Então, o que isso quer dizer? A Terra, o eixo de rotação da Terra, ele se movimenta ao longo do tempo em relação ao plano de translação da Terra, ok? Esse movimento, né, tem um ciclo aí de 22 mil anos, tá? Como é que se sabe que esse eixo movimenta? Em relação às estrelas, tá? Então aqui tem uma estrela, aqui tem outra. Hoje, né, por exemplo, o eixo está nesse sentido, mas há 11 mil anos atrás ele estava exatamente no sentido oposto, não, né? No sentido mais extremo antes de voltar para a posição de agora, ok? Então, lembre, esse é como se fosse um movimento de um peão perdendo velocidade, né? Em que ele faz assim, ainda em rotação, ele faz um movimento assim. A Terra faz isso em relação ao plano de translação. A Terra, pessoal, tem uns 13, 14 movimentos, tá? Então, além de rotação, translação, tem a precessão, tem essa mudança no ângulo, tem vários movimentos. 3 deles, esses que a gente viu, 3 deles atuam, de certa forma, para explicar o porquê a incidência solar muda e, portanto, por que ocorre as eras do gelo ou as glaciações. Então aqui, ó, né, esse exercício é bem interessante porque a gente sempre acha que vai ser uma causa e efeito direto, mas veja, ó, aqui, tá, eixo X, tempo, né, e aqui cada um dos movimentos. Tá? Movimento lá, o primeiro que a gente viu está aqui. O segundo que a gente viu está aqui. E o terceiro está aqui. Okay? Aqui é o valor de insolação, quanto de energia solar chega na superfície da Terra. Então, quanto menor a insolação, podemos dizer que caracteriza a era do gelo, né, a glaciação. E aqui, um isótopo de oxigênio também, que é um parâmetro de temperatura na atmosfera. Mas veja, os ciclos de obliquidade, cada um tem uma frequência, né? Cada um tem uma frequência. E a explicação, né, que foi dada por Milankovitch, que elaborou isso, é o seguinte, é a combinação desses 3 movimentos, né, de obliquidade, excentricidade e precessão, elas explicam a diferença de insolação que chega na Terra. Veja, não é uma coisa simples de correlacionar, tá? Mas aí, né, você pode imaginar que exista aí algum momento, né, em que os movimentos eles se combinem de forma com que altere isso. E como os movimentos são cíclicos, a insolação acaba sendo também ciclicamente afetada, ok? Mas veja, é uma correlação de movimentos, é uma combinação de movimentos que explica correlativamente, tá? Não é uma causa e efeito diretos facilmente observados. Então, até aqui, o que a gente precisa saber? Que as glaciações ocorreram em ciclos e que a melhor explicação hoje para isso são a combinação de 3 movimentos, cada um com uma frequência própria,
mas que alteram, em combinação, a incidência solar que chega à superfície da Terra. Ok? Então, algumas estimativas, por exemplo, quando ocorre a glaciação, né, o que acontece? Aumenta a calota de gelo. Né? Olha só. Então, quando ocorre a glaciação, a gente tem um aumento da área congelada. É isso que mostra aqui essa área em cinza, ok? É isso que está em cinza aqui. Hoje, como é que é? Hoje tem a cobertura aqui, ó. No hemisfério sul, na Antártida, quando a gente tem uma era do gelo, a gente tem uma cobertura de gelo, ó, até aqui, ó, região andina e Antártida, ok? Então veja, uma característica marcante e importante para a biogeografia é que quando uma era de gelo se estabelece, o que acontece? A temperatura global diminui, a água tende a ser sequestrada em forma de gelo, ok? E o que acontece com isso? Os mares diminuem, como a água está sequestrada em forma de gelo, o nível oceânico diminui e a tendência é que tenha menos umidade circulando na atmosfera, ou seja, áreas áridas, áreas secas se formem em algumas regiões do globo. Quando a temperatura aumenta, o gelo que estava sequestrado, né, a água que estava sequestrada em forma de gelo derrete, vai para os oceanos, o nível oceano aumenta e a umidade circulando na atmosfera aumenta também, tendendo a regiões, né, com menor seca, com mais umidade, mais precipitação. Tá? Não é homogêneo, tá? São algumas regiões, mas a tendência é que tenha mais água circulando na atmosfera. Ok? Então, a importância da glaciação, no ponto de vista biogeográfico, é que a redução da temperatura na Terra faz com que a água seja sequestrada em forma de gelo. E uma vez que ela está sequestrada em forma de gelo, ela não está mais disponível nas outras formas, seja líquida nos oceanos, seja em forma de vapor na atmosfera. A distribuição, né? A distribuição de... Aqui, pessoal, a distribuição de dunas de areia. Tá? Então, no período glacial, o que acontece? A gente tem o ar mais seco. E aí, aumenta a quantidade de áreas em que a gente tem áreas secas, dunas de areia. Certo? Essa é uma das características. O nível, pessoal, nível oceânico, olha só. O nível hoje, tá? Sempre variou também, conforme a temperatura. Temperatura alta, o nível oceânico aumenta. Temperatura baixa, o nível oceânico diminui. Tá? Aqui, ó, em especial no Pleistoceno. Isso aqui é tudo no Pleistoceno, há 2 milhões de anos. Então, no Pleistoceno a gente tem, quando tinha glaciação, né, redução do nível do mar. Sem glaciação, nível próximo do atual, um pouquinho até um pouquinho acima. Então, sempre alterando. Tá? Olha esse mapa. Esse mapa é uma reconstrução, uma estimativa de como que era o perfil dos continentes no máximo glacial. Ou seja, a gente tem uma maior parte da água em forma de gelo, e veja que no hemisfério norte isso é muito forte, né? E uma redução do nível dos mares, ó. Aumenta a área continental e, inclusive, altera a questão das ilhas. Olha como aqui, ó, tem uma facilidade maior para cruzar, né, as ilhas. Olha essa parte aqui, ó, né? Isso aqui é tudo arquipélagos, né? Mas quando o nível do oceano baixa, então há possibilidades de que a plataforma continental apareça, né? Olha só a ligação aqui com a Austrália, né? Diminuição aqui do Mediterrâneo,
várias outras. Então veja, pessoal, isso aqui altera as barreiras. O nível do mar, né, baixando, some algumas barreiras para alguns organismos, aparece para outras. Então veja, tudo dinâmica biogeográfica. Ok? Muda também, ó, a cobertura de gelo nas montanhas. Na glaciação a gente tem uma cobertura muito mais extensa, né, de gelo do que numa situação sem glaciação, tá bom? Aqui, olha só, as formações vegetais elas podem ser alteradas conforme a glaciação. Então, os biomas têm uma dinâmica, né? Ficam mais secos com a glaciação, ficam mais frios, ok? Existe uma sucessão que ocorre aí ao longo da altitude. Bom, formação aqui, ó, 19 mil anos, 3 mil anos atrás, principalmente o tamanho da floresta, olha só, floresta úmida, né, pequena, os bosques, hoje, né, ou mais próximo, mais quente, muito maior. Então, cada vez que há uma glaciação, ocorre tudo isso que eu falei, né, diminuição da temperatura, diminuição do nível do mar, diminuição da umidade disponível na atmosfera. Portanto, na glaciação a gente tem uma época de bastante frio, gelo e seca. E os biomas associados a isso, né? Por exemplo, Patagônia, os biomas mais secos e frios, eles tendem a ter uma abrangência um pouquinho maior. Conforme vai esquentando e vai ficando úmido, a gente tem uma abrangência ou uma expansão dos biomas florestais.